Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada no Senhor e hoje nós queremos estar mais uma vez diante da Palavra de Deus, aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. Aquilo que nós começamos lá em Gálatas, principalmente capítulo 5, verso 1, que fala da liberdade cristã. Hoje queremos encerrar esse tópico de ensino, o qual nós partimos para Romanos, capítulo 14, verso 1 a 23, e parte do capítulo 15. Semana passada nós vimos os princípios da liberdade cristã. Quando falamos em liberdade cristã, Paulo traça alguns princípios que eu acho muito interessante para as nossas vidas. Quero só recordar aqueles princípios que nós vimos semana passada e dar uma conclusão final hoje nesse estudo, porque na próxima semana nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o Decálogo ou os 10 Mandamentos. Falando sobre o princípio da liberdade cristã, principalmente lá em Romanos capítulo 14, verso 1 a 23, nos 2 primeiros versos Paulo fala que nem todos possuem a mesma fé. Quando ele fala, acolhei aquele que é novo na fé, ou débil no sentido de estar iniciando na fé, que é fraco ainda na questão de não ter uma compreensão mais aprofundada ainda sobre aquilo que Cristo trouxe para as nossas vidas e que as Escrituras Sagradas nos dá como referência. Quando ele fala, acolhei o que é novo na fé, nós vimos semana passada, ele diz, aceitem genuinamente e de boa vontade aqueles que são novos. Recebam eles com forma amorosa no seu ciclo, no seu círculo de amigos mais íntimos na sua vida. E ele fala ainda uma segunda questão com relação aos da fé, não para nós, diante daquele que é novo, discutir opiniões ou discutir questões teológicas aprofundadas que serão questões controvertidas que não levam a crescimento a nenhum. Não discutam assuntos assim, diz Paulo, não entrem em conflito com a consciência pessoal de cada um nesse momento também. Segunda coisa que nós vemos de princípio que Paulo traz está nos versos 3 e 4 e nos versos 7 a 12 que vimos também semana passada, que o cristão não deve ser o quê? Juiz do seu irmão. O apelo fundamental aqui que Paulo traz para nós é que nós não devemos julgar os irmãos que discordam de nós. E a questão aqui não está em crer ou não crer, não é sentido de crer, mas em ter ou não mais maturidade na fé. Uns têm mais maturidade e outros não. Então não vamos fazer juízo entre os irmãos, nem o que tem menos, nem o que tem mais, mas vamos tentar trabalhar e viver na unidade do Espírito que Deus concede às nossas vidas. Terceira coisa que Paulo deixou claro, e nós vimos semana passada, os versos 5 e 6, que cada pessoa tem a sua própria convicção. Paulo não está aqui incentivando o comportamento irresponsável, nem está mostrando favorável às tradições irrefletidas, aquelas que a gente vive sem nós refletirmos à luz da palavra de Deus. Mas ele parte do pressuposto de que o cristão maduro, ou o novo, tenha refletido na fé que busca viver e chegando a uma firme conclusão no convencimento bíblico, de acordo com a palavra de Deus, a sua prática então deve ser parte integrante do seu discipulado cristão. Fazendo o quê? Aquilo que diz o verso 6 do capítulo 14. Ambos fazem para agradar ao Senhor. A ótica é fazer tudo para agradar ao Senhor. Quarta coisa que Paulo deixou claro, que vimos semana passada, nos versos 13 e nos versos 15 a 16, mais o verso 21, que o cristão também não deve ser tropeço para ninguém. É uma sequência que, se a gente for analisar aqui, primeiro, nem todos possuem a mesma fé, o cristão não deve ser juiz do seu irmão, que cada um tenha convicção própria. Por quê? Porque nós não podemos pôr ninguém em fragilidade
quando nós falamos em vida cristã, na liberdade cristã, no conhecimento das Escrituras Sagradas, não por tropeço. Paulo ensina que a liberdade cristã não pode ser usada para prejudicar o outro irmão. É necessário, então, aplicar amor nesse exercício da liberdade. Nem uma de nossas ações pessoais vale mais do que o bem-estar coletivo do povo de Deus, né? Lembrando que eu falo de unidade e não de uniformidade. A quinta questão que Paulo deixa claro para nós que tudo isso é importante porque, segundo os versos 17 a 20, né, nós somos cidadãos do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós não podemos, então, permitir que questões pessoais afetem a obra de Deus. Algo que é bom para nós não pode ser obstáculo para os outros irmãos. O reino de Deus exige unidade. O reino de Deus não pede uniformidade. Nós não somos automatizados, nós não somos robôs, nós não fomos colocados tudo iguais. Mas nós temos o que viver uma unidade. Aquela unidade que nós conhecemos bem, que fala lá em Salmo 133, né, como é bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Sexta questão que Paulo coloca aqui, tudo isso por quê? Porque como cidadãos do reino de Deus, nós temos que ter uma vida pura na presença do Senhor. Né? Logo ele fala que a pureza ou a impureza vai estar aonde? Vai estar muito ligada à consciência, verso 14 e o verso 22. Então nós devemos ter certeza, né, de que a nossa consciência está limpa diante de Deus, né, diante daquilo que nós fazemos. Também nós precisamos lembrar o quê? Que não podemos fazer nada que cause também queda do nosso irmão, que escandalize o nosso irmão. Nesse caso, então, o que é bom para nós pode levar o outro ao pecado, aquilo que Paulo vai dizer. Então Paulo conclui de que forma? Ele conclui que não devemos fazer nada que sirva de tropeço ao nosso irmão, verso 21. E por último, Paulo vai falar então para nós o quê? Que a fé não é igual em todos. Nós não vivemos uma uniformidade de fé também. Nós temos uma fé única, sim, né, que é a fé salvadora. Jesus morreu por nós, né, e ele morreu por todos da mesma forma, nem mais e nem menos. Né, ele morreu igual. Mas quando nós desenvolvemos essa tão grande salvação no sentido de vida, de fé e de santidade, de conhecimento nas Escrituras Sagradas, a fé é algo que se torna também pessoal. Nenhum cristão pode tomar emprestado as convicções do outro para ter o quê? Uma vida cristã, honesta. Ele tem a sua fé, né? Ele vive a sua fé pessoal, mas essa fé sim tem que estar embasada nas Escrituras Sagradas. Né? Tudo que não está embasado nas Escrituras Sagradas não é harmônico na nossa vida. Né? E tudo que não é feito em harmonia, né, com a convicção de que está de acordo com a palavra de Deus, aí sim, verso 23, Paulo fala que é pecado. Né? Embora por si só possa ser uma ação correta, mas não está em harmonia, não está de acordo com as Escrituras Sagradas na sua convicção, né, isso se torna um pecado. Isso nós vimos semana passada. Por que de tudo isso, meus queridos? Que eu quis trazer como primeira base da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa ação para nós prosseguirmos, né? Em cima daquilo que também a mensagem que nós temos deixado aí sempre ao domingo, né, que vem mostrar justamente isso também do que nós estamos falando aqui com relação ao fruto, né, na nossa vida. Precisamos entender que a liberdade cristã em nossa vida, quando Paulo traz, ele traz como exemplo, não ele, pessoa, Paulo, né, não o teólogo Paulo, não o evangelista Paulo, ele traz Cristo como referência. Né? Depois daquilo que ele aprendeu em Cristo, daquilo que ele estudou nas Escrituras Sagradas, daquilo que ele foi convencido pela ação do Espírito Santo na sua vida, ele traz isso para nós. Mas a referência que ele coloca é
Jesus Cristo. Isso nós vemos então no capítulo 15 agora, fechando esse diálogo, que Cristo é o supremo exemplo de respeito ao próximo. Olha o que diz os 13 primeiros versos do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes ou maduros na fé, devemos suportar a debilidade dos fracos ou os novos na fé, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E aí ele chama o exemplo maior para a sua vida. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação nas Escrituras vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi instituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todo o povo o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É interessante que Paulo traz aqui para nós como exemplo maior na nossa vida com relação à nossa vida de liberdade cristã. Ele traz o maior exemplo disso na relação de uns para com os outros, Cristo. O verso 3 ou 4, ele diz que Cristo fez o quê? Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não se entregou para ser crucificado com a finalidade de agradar a Ele mesmo, mas Ele fez tudo isso para agradar ao Pai. Lembrando que existe uma unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Dentro dessa unidade, há uma distinção de pessoas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Por isso que quando eu falo em unidade e não uniformidade, eu trago como exemplo também a própria Trindade na nossa vida. E Cristo fez o quê? Ele fez tudo para agradar ao Pai, não para agradar a si mesmo. É o que Paulo está trazendo para nós. Ele se submete à vontade de Deus. E ele suporta toda a humilhação e toda a dor na cruz, todo o escárnio lá na cruz, em favor de quem? Em favor de homens. Tudo isso para agradar ao Pai. Ele vai trazer aquilo que o salmista, no Salmo 69, verso 9, traz como um salmo messiânico cumprido em Jesus Cristo. Quando ele diz, o meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daquele que te insultam caem sobre mim. É isso que Jesus está falando, quando ele coloca a sua vida diante do Pai e faz a vontade do Pai. E Paulo vem trabalhar isso bem claramente aqui para nós, para mostrar a questão da unidade dentro dessa vida de liberdade cristã que nós andamos, sem desmerecer um ao outro, mas tudo para agradar a Deus. É como dizer que, para simbolizar a sua recusa de agradar a si mesmo, Jesus Cristo identificou-se completamente com o nome
a vontade, a causa e a glória do Pai. Os insultos que seriam dirigidos a Deus caíram sobre ele. Se Cristo, segundo Paulo, é o exemplo, também nós vemos aqui que Paulo vai colocar muito presente o quê? As Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é um manual para a nossa vida que nos leva a entender Jesus Cristo para nós vivermos, né, dessa forma. Assim como Paulo fala, né, que ele viveu, né, aquilo que ele aprendeu de Cristo. Por isso ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aonde que ele aprendeu tudo isso? Paulo não foi aquele apóstolo que andou com Jesus por cerca de 3 anos. Paulo foi o quê? Foi um que veio após todo esse período. Ele teve um encontro com Jesus, mas ele aprendeu tudo de Cristo nas Escrituras Sagradas, na revelação do Espírito Santo. Por isso, Cristo é o exemplo e a Bíblia o manual. Nós precisamos então o quê? Viver segundo o exemplo de Cristo, na nossa liberdade cristã, mas buscando o quê? A base, o conhecimento nas Escrituras Sagradas. Essas duas questões são importantes para a nossa vida. Não buscamos isso no quê? Na sistematização daquilo que teólogos trouxeram para as nossas vidas, mas daquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram, tendo Jesus Cristo como referência. Tenhamos cuidado em relação à nossa vida de fé diante disso, porque às vezes nós queremos pôr como referência, né, outras pessoas, né, que não Cristo para as nossas vidas. Não é dessa forma. Cristo é o exemplo para nós, né, e nós precisamos encontrar tudo isso de acordo com as Escrituras Sagradas. Pegar como exemplo, né, não é Calvino um exemplo para a minha vida e os seus escritos. Calvino e os seus escritos, tudo bem, ele fez uma sistematização das Escrituras Sagradas para trazer um conceito doutrinal para a vida da igreja, para ajudar a vida da igreja, sim, bom isso, não vou julgar isso fora de forma nenhuma, mas antes dele nós vamos ter quem? Nós vamos ter as Escrituras Sagradas, né, e nós vamos ter Cristo Jesus como centro, como exemplo, ele sim. Por mais que possamos dizer somos calvinistas, né, nós somos cristãos em primeiro lugar. Nós precisamos deixar Cristo como exemplo na nossa vida, né? Existe um sistema que podemos usar, existe um sistema, né? Uns usam Calvino, outros usam Armínio, outros usam Lutero, outros usam Zwinglio, né? Podem usar essas sistematizações, né, doutrinais na sua vida, tá, mas a Bíblia ainda é o manual, né? Elas têm que estar em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que Paulo vai trazer bem sério para as nossas vidas, né? Cristo como exemplo supremo de respeito para que nós possamos entender o respeito que ele tinha ao Pai de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim também nós vivemos juntos, né? O respeito, né, e as Escrituras Sagradas dentro de uma liberdade cristã que nós temos. Mas Paulo continua concluindo para nós nos versos 7 a 12 do capítulo 15, mostrando que Cristo fez o quê? Cristo não estava fechado a uma roda, a um círculo de pessoas, né? Ele veio para os seus, ele mesmo ele diz isso, e os seus naquele momento eram os judeus, mas os seus não o receberam. Então, a todo quanto recebeu Jesus Cristo, né, ele vai fazer o quê? Ele vai integrá-los na sua presença diante do Pai. Porque Cristo também acolheu não só judeus, mas gentios. Ele veio para salvar, né, aqueles que estavam perdidos. E isso não só judeus. Diz assim o verso 7 a 12, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Paulo está falando para uma igreja miscigenada, gentios e judeus estão ali. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas a Deus aos patriarcas. Como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Porque Jesus também olhou para aqueles que não eram judeus. Verso 10, elas dizem também, vocês que não são judeus,
alegrem-se como povo escolhido de Deus. E dizia ainda, todos os que não são judeus louvem ao Senhor, que todo o povo o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Jesus veio também para os gentios. Isso Paulo quer deixar pleno aqui, né, para mostrar o quê? Que não podemos também, dentro de um contexto de fé, nos fecharmos, nos isolarmos a um grupo para as nossas vidas. Jesus veio, né, para salvar o que estava perdido. A diferença entre os irmãos precisam ser resolvidas. E elas só serão resolvidas entre nós, dentro da nossa esfera cristã, dentro da liberdade que o Senhor nos deu, dentro do corpo de Cristo. As diferenças entre nós, e é isso que Paulo traz, isso como exemplo de Cristo, só vão ser resolvidas quando nós agirmos como Cristo agiu. Não agradando quem? A nós mesmos. Não agradando grupos, facções, né? Não agradando panelinhas de pessoas. Não é dessa forma que nós vivemos de fato uma fé autêntica. E nós vamos estar dando escândalos, nós não vamos estar criando unidade, nós não vamos estar então fazendo o quê? Nós não vamos estar acolhendo uns aos outros. Por tudo isso, né? Por trás de tudo isso, Paulo fala, acolhei uns aos outros, ou acolhei o próximo. E isso é uma ordem, isso daí não é uma opção para nós. Essa ordem que Paulo dá, ele apresenta o modelo. Ele estabelece a convicção. Qual é a ordem? Devemos acolher uns aos outros. Qual é o modelo? Da mesma forma que Cristo nos acolheu. Qual a motivação? Fazer isso para a glória de Deus. Essa é a motivação. Se o exemplo de Cristo é o nosso modelo, a glória de Deus é a nossa motivação. Essa é a segunda coisa que Paulo vem colocar aqui, concluindo para nós. A terceira coisa que Paulo traz nessa conclusão é suportar, né, o novo na fé para viver em paz. Os versos 1 e 2 do capítulo 15, os versos 5 e 6 e o verso 13 diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajudem vocês a viverem bem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Paulo então impõe aqui para nós o quê? Mais uma obrigação. Obrigação sobre aqueles que são maduros na fé, em relação àqueles que são novos na fé. E ele inclui a si mesmo dessa forma também, como alguém que vive dessa forma, né? Ele quer viver, né, com uma fé madura, com uma fé crescente, mas ele não quer ser escândalo, tropeço, ele quer ajudar aqueles que ainda estão iniciando a sua caminhada de fé. Por isso que Paulo exorta os maduros a participarem das lutas e dos conflitos com aqueles que são novos. E ele exorta ainda a viver a experiência de identificar-se, né, com o sofrimento dos irmãos. Isso ele já tinha falado lá em Gálatas. Se nós seguirmos Gálatas capítulo 6, verso 2, e ele vai repetir isso também na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, como exemplo. Gálatas 6, 2 diz assim: ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Qual lei de Cristo? A gente vai ver a partir da semana que vem. Ajudem uns aos outros, essa unidade.
esse estar junto, né, nós vamos obedecer à lei de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 14, ele diz: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem aos fracos na fé e tenha paciência com todos. Paulo não manda criticar ninguém. Paulo manda nós ajudarmos uns aos outros. Esse é o sentido que a igreja precisa aprender a viver dentro desse contexto de liberdade cristã, mas num caminhar de fé. Ele pede o quê? Aconselhe com firmeza os que estão preguiçosos na sua vida de fé, dê coragem para aqueles que ainda estão tímidos na fé, ajudem os fracos na fé e tenha paciência com todos. Ou seja, ele não manda criticar ninguém, ele não manda estar se afastando, mas ele manda estar auxiliando, suportando uns aos outros, sendo suporte. Suportar é isso, ser suporte de uns para com os outros, suportar, carregar os fardos dos nossos irmãos. Isso é produto de uma profunda intimidade com Cristo, isso é conhecer Cristo, isso é viver Cristo, porque Ele fez isso em nosso favor. Foi aquele convite que Ele fez para nós, que Mateus 11, verso 28 a 30 fala, e não é um texto que fala de pecado, é um texto que fala de religiosidade, é um texto que fala de caminhada na fé, é um texto que fala da liberdade cristã, né, do ajudar para não ser peso, né? Lembrando o texto, Jesus fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. No contexto do capítulo 11, ele está falando com os seus discípulos, com os seus seguidores. Ele fala: venham vocês a mim. E ele está também dirigindo aqueles que têm uma religiosidade, mas estão vendo um peso sobre as suas vidas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, sejam meus discípulos. Aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, Jesus diz, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de você, aí Jesus coloca que ele tem deveres, sim, ele diz, são fáceis. E a carga que eu ponho para vocês é leve. Essa é a vida cristã, quando nós vivemos a liberdade cristã firmada em Cristo. Não é algo pesado para as nossas vidas, não é uma religiosidade imposta sobre nossas vidas, mas é um crescente em Cristo, conhecendo Cristo, entendendo Cristo à luz das Escrituras Sagradas. Desta forma, então, meus queridos, Deus vai nos encher do quê? De gozo e de paz, diz Paulo. E nós seremos, segundo diz o verso 13 do capítulo 15, ricos, mas ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quero encerrar e concluir com aquilo que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Filipe. Capítulo 2, verso 5, ele diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve, aquilo que viveu Jesus Cristo. Conclusão final minha. A de Paulo nós vimos. Eu quero perguntar, diante desses estudos que nós começamos, há uns 3 semanas atrás, quando se trata de questões fundamentais, precisamos entender que a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. A fé é fundamental, é primordial na nossa vida. Quanto a essas questões, então, fundamentais, nós temos que ver, contudo, que o amor é primordial também. A fé é primordial nas questões fundamentais? Sim. O amor é primordial nas questões fundamentais? Sim. E não podemos também apelar para o zelo na fé com desculpa para fracassar no amor. Fé e amor precisam caminhar juntos. Nessa liberdade que nós temos,
na esperança em Cristo Jesus. Por isso que Paulo traz a trilogia dele, né, na sua teologia: fé, esperança e amor. E só vamos entender a liberdade cristã quando nós vivermos dessa forma, entendendo a fé e o amor presente nas nossas vidas. Porque a fé instrui a nossa consciência e o amor limita o exercício dessa liberdade. Conseguimos entender? A fé que temos, e fé nós já vimos que tem várias caminhadas, né, várias formas de nós vivermos essa fé. Né? Uns têm mais, outros menos, né? Outros ainda precisam alcançar. A fé instrui a nossa própria consciência, como aquilo que nós estamos vendo lá sobre o fruto do Espírito. Né? Um cesto vazio, um cesto com pouco, um cesto pela metade e outro cheio. A fé é isso na nossa vida, mas é ela que instrui a nossa consciência. Ela dirige, ela nos ajuda. Mas o amor também que está ligado a essa fé vai limitar o quê? O exercício dessa liberdade, para nós não escandalizarmos, não estarmos sendo pedra de tropeço, não estarmos fazendo o nosso irmão crescer. Nós precisamos desse amor como exercício limitador da liberdade cristã que nós vivemos. Ok? Fico por aqui. Se houve alguma dúvida em relação a tudo isso, compartilhe. Vamos nos manifestar no meu WhatsApp, no Telegram, no Signal. O número agora, eu tenho ainda o 996802410, mas também lá eu tenho um outro número. Se você quiser, pode mandar por esse WhatsApp, mas também tem o outro WhatsApp que agora fugiu a memória o número, mas também coloca lá no meu e-mail, revsvieira@gmail.com. O número novo do meu WhatsApp está lá no meu site, revsaulo.com.br. Você pode encontrar lá também. Compartilhe as opiniões, vamos nos manifestar, né, para nós entendermos melhor. Se precisar tirar dúvida, eu estou aqui pronto para isso. Nós podemos marcar um momento, uma hora, para nós estarmos conversando também, né? Mesmo à distância, mas graças a Deus com a tecnologia nós podemos conversar. Né? Nós temos aí o Meeting, nós temos o Zoom, nós temos o WhatsApp, nós temos o Messenger, que dá até para nós conversarmos e olhando um ao outro também. Podemos conversar com tranquilidade. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós vamos falar então sobre começar, né, o nosso estudo sobre a lei de Deus em Cristo Jesus, entendendo, né, os mandamentos em Cristo, né, um estudo um pouco mais longo, mas que tem a ver com isto, para nós entendermos a liberdade cristã nas nossas vidas. Tenha um resto de semana abençoado no Senhor. Domingo vai ter uma mensagem ainda na sequência, né, em João, para nós estarmos assim estudando a palavra do Senhor e meditando nela também, né, uma meditação diária. Lembrando que domingo, essa meditação que eu tenho deixado como uma devocional nas nossas vidas, né, não estou aqui tirando ninguém do espaço do templo, né, existe os cultos na presença de Deus, esses cultos coletivos que cada um de nós, né, tendo oportunidade, venhamos a estar neles também, glorificando ao nosso Deus, né? Seja presencial, seja no culto online. Eu do grupo de risco, minha família do grupo de risco, nós estamos todos os domingos também em culto a Deus, né? Junto com a nossa igreja da nossa cidade que está trazendo o culto online também. Então nós podemos e devemos continuar, né, nos edificando na presença do Senhor. Forte abraço. E até semana que vem, iniciando então o nosso novo estudo. Compartilhe, dá a sua opinião, manifeste-se. E se quiser que mais alguém possa estar junto, né, esteja compartilhando esse vídeo para que possam também estar ali fazendo a sua inscrição para juntos nós estarmos na presença do Senhor. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.